Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Todos que aí estão na live, seja bem-vindo. Nesse mais um culto, no qual nós vamos adorar e engrandecer o nome do Senhor. E eu convido os irmãos nessa noite a curvar as vossas cabeças. Vamos orar, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer por mais um dia no qual o Senhor nos concede na Tua presença, Pai. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas bênçãos. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque mesmo em meio às tribulações, nós temos visto as Tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelas portas da Tua casa aberta, ó Pai, por ser um povo privilegiado, Senhor, de estar louvando ao Senhor. Obrigado, a Deus, que o Senhor possa receber este culto como um cheiro suave às suas narinas, ó Pai. Que tudo que for feito aqui seja para engrandecer e exaltar o Teu nome, ó Deus. Abençoe cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão a caminho, aquele, Senhor, que está do outro lado, Senhor, na live, que está prestando culto a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração, que o Senhor possa receber o nosso louvor. E que a palavra, Senhor, que aqui for ministrada nessa noite, venha, Senhor, penetrar os nossos corações. Abençoe a vida do nosso pastor Otaviano, no qual vai ser trazer, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa usar o Teu servo grandemente, ó Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos ler a palavra do Senhor e logo após nós vamos adorar a Ele. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4 e o versículo 9 em diante. Já está ali na tela. E diz assim a palavra do Senhor: toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra, graças àquele que está assentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos, que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o Teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de Ti, mergulhado em Teu doce amor. Sou curado, transformado.
transformado, atraído pelo teu Espírito, eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Que nós possamos sempre declarar o nosso amor ao Todo-Poderoso, ao Deus eterno. Amém? És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, Essa vida és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Essa vida és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor,
a Deus. Neste momento, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo seus dízimos e sua oferta aqui à frente, no gasofilácio, ou está fazendo o seu Pix, aqueles que estão assistindo pela live. Nós vamos louvar o Senhor com um louvor que chama Vida aos Sepulcros. Esse louvor fala que no mundo nós buscamos, mas não encontramos nada. Mas quando nós procuramos ao Senhor, Ele preenche todo aquele vazio que existe, ou que existia dentro de nós. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então Jesus veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torno luto em festa, a vergonha em glória, pras belezas cinzas o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus.
agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos permitiu viver. Obrigada, Senhor, pela semana que acabou, por essa semana que está começando, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela sua proteção, pela saúde, pelos milagres que o Senhor tem feito aqui nessa casa de oração, Senhor. Obrigada pela nossa vida, pelo sustento, pela provisão que o Senhor tem dado aos nossos lares, porque nada tem nos faltado, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar o pão na nossa mesa, a vestimenta. Nós passamos por lutas, Senhor, é verdade, mas obrigada porque o Senhor passa ao nosso lado, Senhor. Muito obrigada por cada oração que o Senhor tem respondido. E nós queremos que nenhuma oração feita, Senhor, ficará sem resposta, porque o Senhor é fiel, Pai. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas, que todo esse valor seja usado de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que puderam dizimar e aqueles que ainda não podem dizimar, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor, sustentar cada um de nós nos nossos empregos. Muito obrigada, Senhor, pelo emprego de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe a obra das nossas mãos, Senhor, e nos dê forças para trabalhar todos os dias, Senhor. E que nós possamos devolver aquilo que já te pertence, Senhor. Que nós não fiquemos com um só centavo que não nos pertence. Que nós possamos ser fiéis a Ti, porque o Senhor é fiel a nós, Senhor. Abençoa, Senhor, este culto. Continue abençoando. E abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Nós vamos ouvir daqui a alguns minutos a Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, faça diferença nas nossas vidas. Poderosa a Tua palavra é para fazer diferença, Senhor. Se ela não faz, não é por falta de poder na Tua palavra, mas é porque nós não queremos. Nós não deixamos muitas vezes que ela faça. Mas que não seja assim, Senhor. Que cada um de nós possa se colocar no Seu altar e querer ser aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós sejamos, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Tudo pode passar, tudo na nossa vida pode passar, mas aquele que fez a promessa jamais passará. Por mais que a gente enfrente as situações difíceis, o Senhor vem e fala: eu estou contigo. Por mais que nós falamos assim, eu já não tenho mais força, e o Senhor está lá, do nosso lado. Ele nos carregando muitas vezes no colo, e muitas vezes a gente nem percebe que o Senhor está conosco. E esse louvor é um louvor que fala bastante ao meu coração. Muitas vezes nós temos enfrentado as dificuldades, as lutas, e muitas vezes nós questionamos ao Senhor. E Ele fala: acalma o seu coração, porque é Ele que está conosco nos momentos mais difíceis. Amém? Podeis se assentar, irmãos. Vou dar uns recadinhos. Sábado, dia 30, nós teremos um churrasco para toda a igreja, em comemoração ao mês dos homens, o Novembro Azul. A partir das 16 horas, todos os irmãos estão convidados a participar desse momento, desse evento, juntamente com os homens. Não é só para os homens, mas é em comemoração
ao Novembro Azul. Amém? Neste momento, gostaria de convidar as crianças aqui à frente. E logo após, o pastor vai fazer a oração intercessória. A oração é depois ou antes? E depois eu vou. Amém. Eu olhei e falei assim, só tem menina, mas não tem. Tem um varão no meio. Vamos estender as nossas mãos. Vamos orar pelas nossas crianças. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós colocamos a vida dessas crianças, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada uma delas, ó Pai. No qual eu sei que o Senhor tem cuidado de cada uma, ó Pai. Senhor, que eles possam subir neste momento, Senhor, para o culto infantil, onde eles vão aprender, Senhor, da Tua palavra, Senhor. E cada palavra lá ensinada, Deus, possa penetrar, Senhor, o coraçãozinho deles, ó Pai. Que eles possam sempre se lembrar, Senhor, que o Senhor está com ele em todo o momento, ó Deus. Cuide, Senhor, de cada um, onde eles colocar a planta de seus pés. Que eles possam ser luz, ó Deus. Que eles possam fazer a diferença, Senhor. Seja no seu lar, seja na escola, seja na vida de um amiguinho, ó Deus. Seja na vida de um pai, de uma mãe. O Senhor é aquele que conhece cada um que está aqui, ó Pai. E o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida do pastor Xande, da Pati, Senhor, que vão subir com eles, Senhor, que preparou o culto para eles, ó Deus. Que o Senhor venha usar grandemente teus servos, Senhor, para edificar a vida de cada um deles, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O pastor está com a palavra neste momento. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na casa do Senhor para prestar um culto a Ele, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é amoroso, gracioso, misericordioso. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E estamos aqui para agradecer a Ele. Nós vamos orar. Antes nós agradecemos a Deus porque ontem teve um culto na casa da irmã Jane, Nizene e Rafael, e foi uma grande bênção ali. Foi comemorado o aniversário, a casa nova, reunião da MCM, foi uma bênção ali. E como sempre no final, um bolinho, caldo, enfim, né? Mas foi um culto muito abençoado por Deus, né? E a Jane conseguiu a casa que ela tanto estava procurando, e Deus abençoou e ela conseguiu. Que bênção, né? Aliás, nós vamos orar agora e nós temos vários motivos. Se eu fosse dar oportunidade aqui, todos teriam pelo menos um pedido e pelo menos um agradecimento. Mas vocês vão fazer isso aí individualmente. Nos próximos 2 minutos vocês vão orar, agradecendo e também pedindo a Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que você precisa, não somente aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. E Deus sabe de antemão o que você precisa. Então coloque diante do Senhor, clame ao Senhor agora e fale com Ele. Mas não esqueça em primeiro lugar na sua oração de agradecer, porque nós temos motivos de sobra também para agradecer. Então vamos orar esses próximos 2 minutos, depois eu continuo com uma oração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor. Estarmos com saúde, nos sentimos abençoados por Ti, por estarmos aqui, Senhor. Como forma de gratidão, receba o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Queremos te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem derramado bênçãos sem medidas na vida de todos que estão aqui, na vida daqueles que estão nos assistindo pela live. Então nós temos desejos, vontade de pedir e também temos a obrigação de te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pela vida da Zene, Senhor, que está aqui quase um ano depois do transplante, saudável, Senhor, muito bem de saúde. Isso foi uma vitória muito grande. Obrigado, Senhor, pela cura que o Senhor fizesse na vida da irmã Luciane, Deus. Como é bom saber que tem um Deus que olha para nós, que zela pelo teu povo, que cura, salva, liberta. Obrigado, Senhor, pela vida do Xande, que já fez a sua cirurgia no joelho, Deus. Está aguardando para retornar ao trabalho. Mas muito obrigado tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele, Pai. Queremos, ó Deus, te agradecer pela vida da Aline, pelo grande milagre que o Senhor fez na vida dela. Foi realmente um grande milagre. Queremos te agradecer, ó Deus, por um outro milagre que o Senhor fez na vida da Jane Maciel, que também foi milagre, foi bênção vinda do alto, o Senhor visitando o seu povo para curar, para devolver a alegria de viver, de trabalhar, de ter o seu lazer. Como é bom saber que o Senhor não dorme, o Senhor cuida sempre de nós. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do irmão Marcos, que passou recentemente um tempo no hospital, mas já está em casa, Senhor, já está de alta, e nós queremos te agradecer, Deus, e continuar te pedindo pela vida dele, que assim como foi na vida dos outros, que o Senhor também faça na vida dele um milagre, e cure o teu servo, Senhor, para a alegria da igreja, para a alegria da sua esposa, para a alegria da sua filha, Senhor. Olhe para nós, Senhor, sempre com um olhar de misericórdia, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela sobrinha da Luciane que veio a este mundo. Obrigado pela sua filha também, que já está aqui no Brasil. Obrigado, Senhor, porque o Senhor respondeu a oração da Aline e do André, pedindo transferência para uma escola, para Bianca.
E assim o Senhor fez, trazendo alegria para a família. E estamos alegres também com eles, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz para nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Pedimos, ó Deus, pela irmã Naide, ó Deus, que o Senhor recupere a sua saúde do problema da coluna, ó Deus. Visita a Tua serva e restaura a vida da Tua serva, Senhor. Muitíssimo obrigado, Pai. Continuamos te pedindo pelo nosso país, Senhor, que o Senhor capacite homens justos, honestos, sábios, para conduzir esta grande nação. Pedimos pelos governadores, pelos prefeitos, por aqueles que governam sobre nós, ó Pai, que possam fazer com responsabilidade, porque isso agrada ao Senhor, que possam presidir, governar com justiça. E ó Deus, esteja com o Teu Santo Espírito convencendo esses homens do pecado, da justiça e do juízo, para aqueles que ainda não tomaram esta decisão ao lado do Teu Filho amado Jesus. Ó Deus, nós queremos Te agradecer pela vida desta igreja, que é uma agência do Teu reino aqui neste lugar. Que possamos testemunhar, falar do Teu amor, pregar a Tua palavra, Senhor, de tal forma que as pessoas possam ver Jesus em nós, através de gestos, de atitudes e de palavras. Usa-nos, Senhor, como instrumento vivo nas Tuas mãos para pregar, para viver esse tão grande amor, meu Pai. Queremos Te agradecer por aqueles que nos visitam também nesta noite. Muito obrigado, Deus, por aqueles que estão conosco aqui, visitantes recorrentes, que estão ouvindo, estão crescendo na fé e estão se alimentando da Tua palavra, Senhor. E aqueles que também estão na live, que o Senhor esteja abençoando, alimentando, ó Deus, através da Tua palavra que será lida em breve e será explanada. Usa o Teu servo, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para falar ao Teu povo, para confortar, consolar e exortar, dentro da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é como uma espada de dois gumes, que penetra fundo até a divisão da alma e do espírito. Abençoe, Senhor, as mulheres desta igreja. Abençoe os homens desta igreja, Senhor. Abençoe os jovens, adolescentes, crianças desta igreja. Que possamos continuar fazendo a Tua vontade, Senhor, trabalhando voluntariamente e graciosamente, Senhor, porque o Senhor já derramaste a Tua graça sobre nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Complete a minha oração, perdoa os meus pecados, Senhor, e usa-me como um servo, como um profeta do Senhor, para falar, Deus, ao Teu povo. São estas bênçãos que eu Te peço, também Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Todos sabem que este ano para mim foi bem difícil. E uma das coisas que o médico me disse era que a químio poderia tirar meus movimentos das mãos e dos pés, do periférico, porque
é uma das reações. E realmente eu fiquei eu tive muitas dores e eu não sentia nem meus dedos e nem meus pés, as pontas dos pés. Mas uma coisa que eu pedi ao Senhor, eu falei assim: Senhor, não me tira a alegria de te adorar, não me tira a minha fé, e nem mesmo me deixe separar do amor de Cristo por isso. E Romanos fala assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Nada pode nos separar do amor de Deus, nenhuma luta. Eu falei hoje aqui com o pessoal do louvor que o deserto é um lugar de passagem para nós, não é um lugar de ficar. E eu louvo a Deus, porque o médico disse que eu ia ficar mais ou menos 1 ano e meio, ou há 2 anos, sem esses movimentos. Não exatamente o movimento, mas sentir a sensibilidade. Mas o Senhor, em menos de 1 mês, depois da químio, me recuperou completamente. Que essa música fale conosco. Nós temos um compromisso com o Senhor, de que qualquer coisa que estaremos passando na vida, qualquer coisa, nós não podemos nos afastar nunca do amor dele. Amém? Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, Pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus.
nada vai nos separar do teu amor, Amém. Palavra da pessoa. Glória a Deus. Ao Senhor toda a glória. Amém. Ao Senhor toda a glória. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. E como é bom ouvir a palavra de Deus. Tem muitas coisas boas na vida, irmãos. Num dia frio, tomar um caldo verde é uma delícia, né? Num dia quente, tomar aquele suco de laranja fresquinho é uma delícia. Dias frios, assim, comer uma pizza é uma delícia. Mas, irmãos, nada se compara a delícia, ao prazer de ouvir a palavra de Deus. Nada se compara. E como é gostoso nós estarmos diante de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Por isso eu quero convidar a todos a se colocar em pé e abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, de 15 a 23. Já está perto ali da doxologia final da carta, da primeira carta. Parece que ele reservou no finalzinho ali umas mensagens maravilhosas, curtas, profundas e maravilhosas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 15 a 23. São palavras bem diretas, acho que nem precisava de um pregador, é só a gente ler, a mensagem está estampada. E diz assim a palavra de Deus: evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmã Inajá, nos eleve a Deus pedindo por esta palavra. Amém, Senhor.
Verdade, Senhor. Verdade, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sim, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui nesta noite, aqueles visitantes que estão conosco aqui, que têm vindo sempre, e aqueles que estão na live. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por participar. Na realidade, é uma participação. Vocês estão de longe, mas estão participando do culto. E não somente assistindo, porque nós estamos prestando um culto ao Senhor, só que à distância. Mas o importante é isso, é prestar um culto ao Senhor e viver em sintonia com Deus. Esse é o tema da mensagem desta noite, baseado no texto de 1 Tessalonicenses 5, de 15 a 23, vivendo em sintonia com Deus. Irmãos, todos nós cristãos precisamos viver uma vida de sintonia com Deus. O que é isso? É nós, com a nossa vida, estarmos de acordo com o desejo de Deus, da vontade de Deus. Deus tem projetos para nós, Deus tem planos para nós. E Ele, na sua palavra, que é um código de conduta, a Bíblia também é um código de conduta, porque na palavra de Deus nós temos vários conselhos, várias instruções para nós vivermos com uma harmonia com a vontade de Deus. E parece que a vontade de Deus está estampada nesses versículos que nós lemos aqui. E que se a nossa vida precisar ser corrigida, que façamos a correção. Deus é sempre santo, é sempre certo, correto. Nós é que precisamos entrar na sintonia de Deus. Quando você se situar dentro da sintonia de Deus, aí você tá bem. Mas a minha pergunta é: você tem vivido uma vida de sintonia com Deus? A sua vida está harmonizada com o projeto de Deus, com os propósitos de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo e para o Criador. Mas como viver uma vida de sintonia com Deus? Em primeiro lugar, paguem sempre o mal com o bem. Jamais o mal com o mal. É isso, a natureza humana
a nossa natureza carnal, humana, é pagar o mal com o mal, o natural. Mas nós não somos naturais, nós somos seres naturais também, carnais, mas nós somos seres espirituais. E é difícil, o padrão de vida que Deus quer para nós não é fácil. Hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical nós estudamos sobre a porta estreita e o caminho estreito. E viver em sintonia com Deus é viver no caminho estreito, é entrar pela porta estreita. Existem duas portas, dois caminhos, dois destinos e duas multidões. Tem multidões indo pelo caminho estreito e tem multidões indo pelo caminho largo. Tem multidões que não estão em sintonia com Deus. Mas glórias a Deus que existem multidões que estão vivendo em sintonia com Deus. Pagar o mal com o bem não é fácil. Mas a gente tem que pensar que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos controla, que nos dá mansidão, longanimidade, benignidade. E o que é isso? É o fruto do Espírito Santo. Dentro de nós mora, reside, habita o Espírito Santo de Deus. Por isso que tudo aquilo que nós falarmos sobre a sintonia com Deus é possível. Difícil? Sim, mas é possível. Não importa o que fizeram para você. Pode ser que você esteja aqui nesta noite e alguém no passado fez algum mal para você. Ou através de palavras, ou através de atitudes, através de gestos, te deu prejuízo, te ofendeu, te magoou. E você sabe o que Jesus fala para fazermos quando alguém nos ofende e nos magoa? Ele fala, se alguém bateu numa face, você oferece a outra. Pastor, mas isso é difícil. Difícil, mas é possível. Para aquele que é nascido de novo, aquele que é um ser espiritual, é possível dar a outra face. É possível levar desaforo para casa, ao invés de entrar numa briga de trânsito, por exemplo, achando, mesmo você estando certo, mesmo você estando correto, mesmo estando na sua razão, mas às vezes é melhor a gente perder para ganhar. A gente não sabe a intenção de alguém que está do outro lado, a gente não sabe. Uma pessoa que teve um problema sério aí na família e ainda bate o carro, e se está armado, então, pode fazer alguma besteira contra você. É melhor dar a outra face. Então, não importa o que fizeram com você, faça um exercício, porque é um exercício nada fácil. Se você não quiser fazer agora, faça em casa, faça esse exercício de perdoar quem já te magoou, quem já te ofendeu, quem já te entristeceu. Esse é um exercício de pagar o mal com o bem. Já pensou você ter que orar por alguém que fez mal para você? Mas é o que a Bíblia ensina. Orai até pelos seus inimigos. E se a gente entrar nessa espiral do mal, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma mágoa chama outra. Daqui a pouco você está com o coração pesado, coração triste, coração azedo.
por falta de perdão. Pagar o mal com o bem, irmão, é não fazer justiça com as próprias mãos, é entregar nas mãos de Deus. E Deus vai fazer justiça, não é você, não sou eu. É melhor deixar nas mãos de Deus. São as melhores mãos que nós podemos entregar qualquer tipo de problema, mesmo que seja aqueles graves, aqueles que alguém causou mal, alguém causou prejuízo. Mesmo assim, o que a palavra de Deus fala logo no primeiro versículo, né, o 15, que é para nós fazermos o quê? Não retribuir o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Quando você faz isso, você amontoa brasas na cabeça de quem te ofendeu, de quem te magoou. E você dorme tranquilo, você consegue dormir. Agora, quem guarda mágoa, quem guarda rancor, quem guarda ódio, vive menos, adoece mais fácil. Quem consegue tirar essas coisas do coração, dorme melhor, vive melhor, tem saúde melhor. Então a gente precisa aprender a fazer esse exercício, que não é fácil, mas fazer, pagar o mal com o bem. Mantenham alegria contínua. O que a palavra diz? Para nós vivermos sempre em alegria. Conservai permanentemente a vossa alegria. Ou seja, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas alegrai-vos. A vida é curta. E a gente vai passar metade da vida carrancudo, cabisbaixo. Não, a Bíblia fala, sejam felizes, alegre-se sempre, alegrem-se sempre, mesmo em meio às circunstâncias. Às vezes alguém pode aqui estar pensando agora, acho que pensaram nesse momento, eu li o pensamento agora de alguém, falando assim, pastor, você não está na minha pele, você não sabe o que eu estou passando. E você fica falando para mim, manter a alegria contínua, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Para você se alegrar meio às circunstâncias, meio a desemprego, meio a carestia, mesmo vivendo circunstâncias nada agradáveis, mesmo enfrentando problemas difíceis, mas mesmo assim, alegre-se. Comece a pensar, traz à memória coisas que te dão esperança. Palavra de Deus. Quero trazer à memória coisas que me dão esperança de um futuro melhor. Adianta eu ficar triste, carrancudo? Não. Pelo contrário. Porque nós temos motivos de sobra para nos alegrar, ou não? Sim. De manhã sempre, quando eu acordo e vou orar, eu agradeço primeiro pela vida. Senhor, obrigado por estar vivo. Então nós temos motivo de nos alegrar porque estamos vivos. Quantos que não chegaram vivos, que faleceram hoje, ontem, e nós estamos aqui vivos. Alegre-se sempre. Agradeça a Deus porque você está vivo. Você está com saúde. Ah, mas eu estou com problema de dor de cabeça, dor no estômago. Mas, mesmo assim, alegre-se sempre. Alegre-se continuamente no Senhor. Tem motivos para estar alegre. Você tem uma família. Você tem uma casa para morar, você tem um carro para se deslocar, mesmo que esse carro não seja seu, mesmo que essa casa não seja sua, mas se Deus providenciou. Nada é de ninguém, nada é de ninguém. A gente pensa que a gente tem uma casa, né? Mesmo que tenha escritura, mas não tem.
Você pensa que tem um carro, né? Mesmo que passou por seu nome, mas não tem. Nós somos apenas mordomos, nós não temos nada. Nós vamos partir dessa vida aqui e não vamos levar nada. Nada. Tudo ficar. Nós somos apenas mordomos, por isso você tem que se alegrar com o que você tem. Fica ansioso por aquilo que você não tem. Mas se alegre pelo que você já tem, aquilo que Deus já te deu. Mantenham também oração contínua. Orai sem cessar. É uma prática, meus irmãos, que alimenta o nosso espírito e tira as doenças psicossomáticas. Pessoas deprimidas, pessoas com algumas doenças, elas são fruto do trabalhar da mente. São as doenças psicossomáticas. Muitas dores de cabeça, de estômago, não estou dizendo todas, mas tem muitas que são frutos de coisas que nós colocamos na cabeça e acabamos adoecendo. Mantenham constante oração, alimentando o seu espírito, alma, melhorando o seu corpo. Esse aqui é um dos textos que a gente encontra base para a tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. Tem alguns teólogos que creem somente que é corpo e alma. Mas nós cremos que é corpo, alma e espírito. Orar quando tudo está bem, orar quando tudo está mal. Sempre nós temos que buscar a Deus em oração. Não pense que oração é somente uma conversa com Deus. Oração é um relacionamento com Deus. É você falar e Deus ouvir. É Deus falar e você ouvir. Pastor, a gente vai ouvir a palavra ouvir Deus não é pela palavra? Sim. Mas pela oração. Você ora e fala com Deus. Depois da oração, fique em silêncio. Deus fala no silêncio. Quando a gente fica quieto, quando a gente cala a boca, Deus também fala conosco. Deus responde orações. Talvez não na velocidade que a gente gostaria. Talvez não na intensidade que nós queríamos. Talvez não da forma como nós queríamos, mas que Deus responde e responde. Por isso que é importante nós mantermos a nossa saúde física, mental e espiritual. Mantendo o quê? Uma vida constante de oração. Se você não tem esse costume, eu quero dar uma orientação, para você orar pelo menos 3 vezes por dia. Hora de manhã quando você acorda, hora antes de você almoçar e pelo menos uma antes de você dormir. Mesmo naqueles dias mais cansados, reserve um tempinho para orar. Eu já vi gente falar assim, pastor, eu dormi tão cansado que eu comecei a oração, eu tive que terminar no dia seguinte. Falei o amém. Só quando eu acordei no dia seguinte, você está tão cansado, mas no mínimo 3 vezes por semana. Não importa se está sentado, deitado, se está tomando banho, não importa, está dirigindo, o importante é você manter uma vida de oração contínua. E isso vai fazer de você viver uma vida de sintonia com Deus. Você está em harmonização com Deus. E isso é muito importante. Agradeçam a Deus por tudo. O ser humano é muito ingrato. Nós somos muito ingratos. Às vezes alguém que nos ajudou, a gente esquece de agradecer. Às vezes alguém que fez tanto bem para nós, e às vezes estamos acostumados a receber tanto bem de uma determinada pessoa, que a gente esquece de agradecer.
Isso é ingratidão. Às vezes a gente recebe tantas bênçãos de Deus e esquece de agradecer. O que é isso? É ingratidão. Então, se você quer estar em sintonia com Deus, agradeça. Agradeça ao seu próximo e agradeça a Deus também. Nem sempre você vai receber uma retribuição daquele que você ajudou, daquele que você fez um bem. Nem sempre, mas Deus vai usar alguém para te abençoar, para te ajudar, para te aconselhar. Vai. E não espere, você ajudando alguém, fala assim, essa pessoa vai me agradecer depois. Não espere gratidão do ser humano. Se vier, amém. Mas se não vier, amém também. O importante é que Deus está vendo e Ele vai usar outras pessoas para te abençoar. É assim que acontece na prática. Então não fique esperando agradecimento, gratidão do ser humano. O ser humano é muito ingrato. Mas nós não somos todo mundo, nós somos filhos do Altíssimo. Então agradeça sempre. Erga as mãos para o céu e tenha sempre um pedido de agradecimento. Pode ter o pedido de alguma coisa que você está precisando, mas comece agradecendo. Você vai entrar numa sintonia com Deus. Você vai agradecer a Ele, você vai agradecer, Senhor, obrigado por o Senhor ter usado aquela pessoa para me abençoar. Não apaguem o Espírito. O Espírito Santo que há dentro de você. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso entristecer? Se eu pecar, por exemplo. Se eu fizer maledicência. Falar mal dos outros. Eu vou estar extinguindo, eu vou estar apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é vida. É paz. O Espírito de Deus na nossa vida tem que fazer uma diferença para melhor, para as pessoas olhar e falar, como você melhorou. Não reconheço você é uma pessoa boa. Antes de você entregar a vida para Jesus era uma coisa, mas agora você é diferente. Então, irmãos, não apaguem o Espírito Santo de Deus. Não apague os dons do Espírito Santo. Deus nos capacita com dons. Só que se a gente viver uma vida de pecado, como é que... Primeiro que você vai extinguir o Espírito Santo, você vai apagar essa chama do Espírito Santo. E a gente não pode jamais apagar, tem que acender mais ainda. Essa chama do Espírito. Para que Deus possa nos usar ainda mais. Para abençoar pessoas, para pregar a sua palavra, por exemplo. Para fazer o bem. Para edificar a igreja. Os dons é para isso, é para edificar a igreja. Não é para a gente se gloriar, achar que somos bons, não é para isso. É para edificação da igreja. E para a glória de Deus. Para essas duas coisas que servem os dons. Capacitar a igreja e glorificar a Deus. E edificar a igreja. Para isso que o Espírito Santo nos capacita com dons. Então, não entristeça o Espírito Santo. De forma nenhuma. Se um dia você errar, você pecar, você vai lá para Deus e peça perdão. Se tiver um ser humano envolvido, se o teu próximo estiver envolvido, vai lá e peça perdão também para o teu próximo. Você fala assim, não, eu vou pedir só para Deus. Só que esse pecado foi uma ofensa contra o seu próximo, então você tem que ir lá. Aliás, a palavra de Deus nos orienta, deixa a tua oferta no altar primeiro, vai lá e reconcilia com o teu irmão, vai lá primeiro com ele. Depois você vem aqui. Além da orientação de não apagar o Espírito Santo, não desprezem as profecias. Existem as profecias futuristas e existem as profecias do presente. Eu, por exemplo, hoje
Deus está me usando para ser um profeta e falar da palavra de Deus para vocês. Era isso que o profeta fazia. Ele falava da parte de Deus para o povo. O sacerdote fazia o contrário. Ele trazia as oferendas, trazia os sacrifícios, aliás, para expiação do pecado do povo. Então ele vinha em nome do povo para Deus. O profeta vinha de Deus para o povo. Essa é a diferença do profeta e do sacerdote. Mas ele fala o quê? De profecia. Então vamos esquecer um pouquinho da profecia futurista, do que vai acontecer no futuro. Como todo mundo se falar, olha, tem uma profecia para você. Aí a gente arregala o olho e arregala a orelha também. Quer saber o que vai acontecer no futuro. Mas e o presente? O que nós estamos vendo aqui é o presente, irmão. Sintonia com Deus. É o que a palavra de Deus está nos falando nesta noite. Viver em sintonia com Deus. Essa é a profecia desta noite. Então não despreze as profecias. Se for palavra de exortação, amém. Se for palavra de conforto, amém. Se for palavra de consolação, amém. Glória a Deus. Mas tudo que vier da palavra de Deus é profecia. É falar aquilo que está na palavra. E eu li uma série de versículos aqui, baseado na palavra de Deus. Então não desprezes quando você ouvir uma profecia. Pode ser pela televisão, pelo rádio, pela internet, presencialmente, aqui pela live. Mas não despreze. Porque Deus pode estar falando com você. Várias vezes eu já cheguei ali na porta, o irmão falou: pastor, você pregou só para mim. Parece que eu estava sozinho aqui na igreja. Sem eu conhecer o que o irmão, a irmã está passando. Mas foi Deus que falou na sua palavra. Profecia. E se Deus falou alguma coisa para você, glórias a Deus. Fala: Senhor, obrigado. Doeu, mas foi bom. Que a palavra sempre é boa. Não importa se ela vem para corrigir, se ela vem para exortar, confortar. Não importa. Profecia é sempre bem-vinda. Examinem tudo. Pega uma lupa. Faça igual essa engenheira aí. Ó. Pegue uma lupa. E examinem tudo. Mas só retenha o que é bom. Numa roda de conversa de amigos, às vezes se aproveita muito pouco. Então você com a lupa, você aproveitou alguma coisa que ele falou de bom. Às vezes só 10%. Então, retenha o que é bom. Então tudo que você vê na vida, durante a sua vida, procura estar com essa lupa e examinar direitinho. Examina tudo. E só retém para você o que é bom. Isso vai ajudar bastante, porque nem tudo que fala é bom. Você tem que... Isso chama-se árbitro. Você é um árbitro. Você faz escolhas. E você pode escolher pegar só o que é bom. Então, numa conversa com um amigo íntimo, às vezes nem sempre tudo é útil. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, e aquela pessoa está falando coisas boas para você, retende o que é bom. Se falar tudo que é bom, amém. Se for uma profecia, é coisa boa. Então pode reter tudo. Mas infelizmente a gente precisa examinar. O texto aqui é de alerta. Alerta. Nem tudo que falam para você é verdade. Nem tudo que aparenta ser é. Nem sempre. A gente pode se enganar. A gente pode se enganar com circunstâncias e a gente pode se enganar com pessoas. E a gente precisa tem que antes comprar lá na farmácia o tal do desconfiômetro. Vai lá, falar para o farmacêutico: eu vim aqui comprar um desconfiômetro. Não vai não, senão
Vai pensar que você é doido. Quem falou? O meu pastor falou para mim comprar um desconfiômetro aqui. Não, não existe. Mas ligue o seu desconfiômetro. Examine tudo e retenha somente aquilo que é bom para a sua vida. Aquilo que vai fazer você crescer espiritualmente, como pessoa, como profissional. Examine tudo e retende o que é bom. Afaste-se da aparência do mal. Não é só do mal, mas da aparência do mal. Cuidado que o mal muitas vezes vem travestido de bem. Ele põe uma roupagem de coisas boas. Nossa, que coisa boa! Cuidado. Fuja do mal e também da aparência do mal. Quem é espiritual tem o dom de discernimento. Ele sabe discernir. Não, tem alguma coisa por trás aqui. Alguma coisa que eu não consegui identificar o que é, mas eu vou fazer como o versículo anterior, né? Vou examinar tudo e vou reter o que é bom. Por que ele fala para a gente se afastar? Não é só do mal, é da aparência do mal. Se o mal às vezes vem travestido de bem, você imagine a aparência do mal. Não vai mostrar que é mal. O diabo, irmão, não vem com chifre vermelho, com rabo, com tridente. Não, isso é fake. Ele vem todo bonitão aí, cheio de promessas, cheio de querer dar garantias. Fuja desses negócios da China. Quando alguém chega para você, eu tenho um negócio da China para você. Mas você tem que decidir até hoje à noite. Isso é aparência do mal, fuja, cai fora. Até a noite? Até meia-noite. Se você não quiser, deixa para outro. Então já pode mandar para outro. Então eu não quero, não é para mim. Eu nem orei, eu não discerni, não sei se é bom. Não, mas é um negócio da China. Bom, já se falou que é da China, então eu tenho que um pezinho para trás aí, porque não sei se é bom. A aparência do mal, irmão, não é só isso. Tem tantas outras coisas que ela vem parecida com o bem, mas no fim é o mal. Eu estava lembrando aqui, estava vendo um pastor, acho que é o pastor Cláudio, que estava falando uma vez. Chegou um irmão e pediu assim, pastor, ore por mim. Ah, tá bom, mas qual é o motivo? Sabe o que é? É que há 10 anos atrás, eu tinha uma namorada, e aí a gente terminou, mas eu gostava muito dela. Aí ela casou, eu também. Não, ele não casou, só ela que tinha casado. E aí a oração dele, pastor, que ela separe do marido e case comigo. O pastor Cláudio falou assim, isso é macumba evangélica, isso eu não faço. Eu vou terminar o casamento para você. Há 10 anos atrás você devia ter feito alguma coisa, devia ter tomado alguma outra decisão. Terminou, acabou, perdeu a bênção. Não vem depois com essas orações aí invertidas. Isso é uma oração invertida. Vai orar para terminar um casamento para ter um outro para você. Que é isso? Cuidado com essas ofertas, essas Black Friday aí, cuidado, busquem a paz e a santificação. Olha de onde você tem que fugir, olha as orientações que a palavra está dizendo para você fugir, se afastar, e aquilo que você tem que se aproximar. Você tem que buscar a paz com todos. A Bíblia fala para nós buscarmos a paz com todos os homens, se possível, tenha paz com todos. E a paz com Deus. Irmãos, como o tema é viver em sintonia com Deus, a gente precisa, no final do dia, deitar a nossa cabecinha no travesseiro e dormir em paz, sabendo que não tem nenhuma pendência.
conseguir dormir em paz, ter paz com Deus. E só a gente mesmo sabe se a gente está em paz com Deus. Só você que sabe. E eu com Deus. Se a gente tem paz com Deus, só nós podemos saber. Só nós sabemos se existe uma pendência. Só nós e Deus é que sabemos se tem alguma coisa que a gente ainda não fez e que precisa ser feita. Para você ter paz com Deus. Para Deus não cruzar os braços assim, você chegar perto de Deus e Deus cruzar os braços. Sei. Cara de pau. Hipócrita. Se tiver pendências, a gente tem que procurar resolver. Busquem a paz. E a santificação. O que é a santificação? É separação das coisas ruins, das coisas que desagradam a Deus. E quando você não sabe se desagrada a Deus ou não, você fala assim: Jesus, no meu lugar, o que ele faria? Ele faria tal coisa? Como ele trataria esse assunto? Ele iria para tal lugar? Ou não? E aí você tem uma ideia, conhecendo Jesus como você conhece, se ele iria para uma boate, se ele iria para um inferninho, se ele iria para uma praia. Para a praia eu acredito que ia sim, porque ele pregou muito em praia. O Sermão do Monte foi próximo do mar. Busquem a paz e a santificação. Busquem intensamente a paz com seu irmão, a paz com os homens e a paz com Deus. E finalizando, o texto diz para nós mantermos corpo, alma e espírito íntegros. Corpo, alma e espírito íntegros. Manter para quê? Para a volta de Jesus. Quando a gente leva uma vida de sintonia com Deus, irmãos, e nós buscamos manter o corpo, alma e espírito íntegros, é para aguardar Jesus. Ele está batendo as portas aí. A gente não sabe quando virá. Nem o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele falou: nem eu sei, mas somente o Pai. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses, já no apagar das luzes, antes de apagar a luz ali, escrever as últimas palavras da carta, ele dá essas orientações que são fantásticas, são vindas direto do trono de Deus. E parece que ele deixou por último, né? No último capítulo, as últimas palavras ali, mensagens curtas, importantes e impactantes, para que a gente possa viver uma vida de sintonia com Deus. Manter o corpo saudável, aqueles que puderem fazer academia, fazer ginástica, fazer atividade física, façam. Mantenha a sua alma tranquila, sua psique tranquila, sem acumular doenças psicossomáticas. E também o espírito, que o espírito é aquela parte de ligação com Deus. Lembra da oração? Orar sem cessar, de agradecer sempre a Deus? É isso, você está alimentando o seu espírito. Você está vivendo bem espiritualmente. É isso que o apóstolo Paulo está querendo falar para uma igreja. É uma igreja, tá? E o que eu estou falando aqui é para uma igreja. E ele falou para a igreja de Tessalônica. Todos esses 10 itens que eu falei aqui, está lá na carta, que acabamos de ler. Eu só esmiucei e dividi. E esse último conselho aqui é para nós mantermos o nosso corpo, alma e espírito íntegros. Íntegros quer dizer original, sincero. Integral é completo. Quando você come arroz integral, ele está completo. Pão integral, ele está com todos os nutrientes ali, não foi industrializado.
Então a gente tem que manter o nosso corpo, alma e espírito íntegros, inteiros. Para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos subir como aquelas 10 virgens prudentes que estavam com as suas lamparinas com azeite. E não ficar descuidado aí e ficar desapercebido, e de repente o Senhor volta e você fica igual aquelas 5 loucas, imprudentes, que não guardaram o azeite, veio o noivo e elas não puderam ir para as bodas. E as 5 primeiras foram. Então por isso nós temos que estar com o nosso corpo, alma e espírito preparados, irmãos, para a volta do Senhor. Irmão, todos esses 10 itens aqui é para a gente ter uma sintonia com Deus. Se serviu para você, amém. Se não serviu, reflita depois, dá uma lida novamente, que eu acredito que sirva para todos nós. Ah, pastor, mas eu já estou fazendo isso. Amém, glória a Deus pela sua vida, continue assim. Mas se tiver arestas para serem aparadas, cortadas, façam. Os verbos aqui é sempre de mandar, de fazer alguma coisa. Ó, mantenham, busquem, afastem, examinem, não desprezem, não apaguem, agradeçam, mantenham a alegria, mantenham a oração, manter, paguem o que? O mal com o bem. Olha quantas coisas boas da palavra de Deus. Vivendo em sintonia com Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, e possamos entender a sua palavra. E o objetivo da sua palavra na nossa vida, que é sempre de cortar, é sempre de aparar, é sempre de edificar as nossas vidas, para que possamos verdadeiramente sermos cristãos, pequenos cristos. É isso que nós devemos ser. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa ter feito um efeito na sua vida, nas nossas vidas, de alerta, para que nós possamos viver em sintonia com Deus. Se você em algum momento percebeu, está faltando alguma coisa, eu não estou em sintonia com Deus totalmente, então dá uma relida nesta passagem, e aí o Espírito Santo vai falar com você, o que você precisa consertar, o que você ainda precisa fazer. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração final, encerrando o culto desta noite, meus irmãos. E teremos um louvor ainda, um louvor final ainda, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante nas nossas almas, nosso espírito. Obrigado, Deus, pelas palavras de exortação, de conforto que o Senhor nos trouxe nesta noite. Continue nos abençoando e falando conosco, Senhor, para que possamos viver em sintonia com a tua palavra, em sintonia com a tua vontade, Senhor. Nos abençoe, tenha misericórdia de nós. E continue falando sempre conosco, Pai, porque a tua palavra é sempre bem-vinda nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Abençoe o teu povo, Senhor. Leve-nos em paz para os nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Permaneça em pé, vamos louvar mais uma vez. Deus abençoe a todos, ótima semana.